Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Esse nome aqui te passa muita confiança, não passa? Pois é, então tinha Galo e Tombense, tinha Grêmio e Ipiranga, tinha Coritiba e Paraná. E por que eu estou citando esses três jogos aleatórios de estaduais diferentes? Porque lá na chance extra da KTO, kto.bet.br, existia uma nova oportunidade caso você errasse a sua apostinha. É isso mesmo. Apostando em três jogos de qualquer estadual do Rio Grande do Sul, Paranaense, Catarinense, Mineiro, Carioca e Paulista, fez uma múltipla com três jogos, ativou o botão chance extra, errou, o valor que você tinha apostado volta para uma nova chance para você. Acesse kto.bet.br e confira a super oportunidade que está nesse comentário fixado aqui no canal. Que sequência, hein? Sequência de luzes acesas aqui. Vila Nova, empatamos com a América, Vila Nova, Atlético, Cruzeiro, Itabirito. Quem foi hoje? Tombense. Achei até que eu tinha esquecido alguém aqui, viu? Que bela sequência, principalmente, mais uma vez, de clean sheet sem sofrer gols. Ô Guardiola, se precisar treinar a defesa que está sofrendo muito gol, conversa com Alex Stivel. Ô Cuca, semana mais que especial, tive a oportunidade de conversar com alguns jogadores do elenco e até tirei algumas dúvidas que podem agregar aqui no nosso pós-jogo. Hoje sem a nossa tradicional Taça Libertadores, que eu falei, cara, depois de uma sequência de jogos dessa, tem que ter aqui a camisa do Givanildo, que chega a 7 gols no Campeonato Mineiro. 2021 o artilheiro foi o Rodolfo, acho que com 7 gols mesmo, mas 22, 23 e 24 Hulk na artilharia, ano passado dividindo com o Jonathan do Atlético. Esse ano abre uma boa vantagem, mas o que a gente quer mesmo é o hexacampeonato mineiro. De quebra, se tiver jeito também, pode trazer a artilharia ou Hulk. Quando eu monto o pós-jogo, eu penso assim na sequência de assuntos que eu vou tratar, para falar assim, olha, não é legal, depois de uma vitória tão bacana como essa, começar bad vibes assim, o astral. Então começa jogando para cima e depois aborda um probleminha ou outro, né? Mas eu vou seguir a risca coletiva do Cuca, que começou destacando o primeiro tempo abaixo. E até nesses dias que você vence bem, classifica, tem um golaço e tal, você já pode começar falando de um probleminha, porque principalmente ele foi corrigido durante o decorrer do jogo. Não é algo que você vai falar no próximo jogo, esse problema ficou pendente, a gente não conseguiu resolver no jogo de hoje, como eram, por exemplo, os problemas nossos aqui de sofrer gol no início da partida, gol de bola aérea, né? Entre outros problemas que a gente falava, pô, a gente tá incomodando a gente há muito tempo. Hoje, a gente fala, olha, incomodou nos 45 minutos, 47 minutos iniciais e depois foi resolvido. E uma das coisas que eu conversei essa semana com o Everson sobre a velocidade de saída de bola. Eu ficava até um pouco incomodado, às vezes, que o Everson poderia sair mais rápido para o jogo, o Atlético tinha oportunidade, eu lembro de destacar isso em alguns vídeos aqui do YouTube, o Atlético tinha oportunidade, às vezes, que o adversário dava brecha para contra-ataque, e o Atlético batia no meio campo, aquela oportunidade de contra-ataque, você fala, agora vai. E o Atlético voltava no Everson, voltava no lateral, voltava no zagueiro. E o Cuca não, o Cuca ele cobra essa adversário subiu, errou o ataque, deu oportunidade, repõe rápido para o contra-ataque. Porém hoje não foi por falta de vontade de atacar rápido, de pegar a bola e bater uma finalização rapidinho, não foi por planejamento do Atlético. Alguns fatores contribuíram para isso. Primeiro, o Tombense veio fechadinho de uma forma que, olha, o Vila conseguiu seus ataques ali com o tanque, o Tombense mesmo assim não incomodou o Everson, teve uma cabeçada no finzinho do jogo, mas veio para segurar o resultado no Mineirão realmente. Achei até que o Itabirito ia se fechar demais, mas até o Itabirito com 2 contra-ataques ali conseguiu assustar, saiu um pouquinho mais para o jogo. Um dos fatores, então, o Tombense fechadinho. Mas o principal foi a forma como o Atlético se posicionou em campo, que atrasou o ataque atleticano. Eu voltei a usar o Twitter, o RedX, eu estou num tratamento interno com as feridas do ano passado, né? Então, dia de jogo do Atlético eu volto para o Twitter, posto, sai, espero até o outro jogo. Às vezes não consigo nem acompanhar as mídias, porque a rede social, o Instagram, tem dado um alcance assim, cara,
assustador, né? Milhares e milhares de mensagens. Então, postei no X os prints do posicionamento do Atlético, o buraco que havia no meio-campo, o Lianco pela direita, o Alan Franco centralizado, o Júnior Alonso aberto pela esquerda. E a partir daí, um buraco que você não conseguia conexão, porque o Hulk e o Coelho, como uma dupla de atacantes bem centralizados, o Rubens lá na frente, às vezes puxava um pouquinho para perto do Coelho, mas ainda assim muito distante de quem estava saindo da bola. O Scarpa pela direita, mais próximo do Hulk, ou mais próximo do Coelho, de quem estava pelo lado direito, mas também espetado. Natanael um pouco à frente. E um buraco que o Atlético não conseguia se conectar. E como acontecia em alguns momentos, eu fui capturando esses momentos, olhava um minuto, pegava, buraco no meio campo, buraco no meio campo, buraco no meio campo, e publiquei lá as imagens de diferentes momentos do jogo que esse buraco existia, lembrando o momento em que a gente traz o Scarpa para resolver esse problema aqui no clube, dessa falta de conexão até com um jogador que eu vou citar, falar muito sobre ele no fim do jogo. A gente falava que na saída do Alan, o Otávio não conseguia ser esse cara que puxava, girava o corpo e saía jogando. O Otávio tinha muito de se esconder atrás do adversário. E hoje, novamente, a gente tinha o Tombense com o ônibus parado lá atrás, Rubens, Scarpa, o Arana mais próximo do Rubens, mas todo mundo socado lá na frente e ninguém buscando essa bola. E eu acho que seria bom até pelo menos duas peças saírem, porque se o Tombense faz a marcação individual, se acompanha, se desafoga um pouco esse espaço lá na frente. Porque se o Tombense não tira ninguém para acompanhar esses jogadores que saem, eles podem buscar a bola sozinhos, sem marcação, e se alguém sai, puxa, dá um respiro lá atrás, porque tinha realmente o time do Tombense inteiro atrás da linha da bola ali, estava um fluxo, um trânsito muito congestionado. E na nossa máquina do tempo do Camisa 12, lembrei dos tempos de Ademir Fumacinha, que para mim foi uma decepção no Lateral Sport. Eu gosto muito de assistir jogos de outros times, do América assisto muitos jogos, e assisti o Blanco, uma vez eu fiz campanha para o Atlético trazer o Blanco e falei para envolver o Thiago Pagnussá, que estava no Bahia, que era dono do Blanco, cara, isso na época foi uma campanha muito legal, e é porque aconteceu. E quando o Ademir estava no América, eu falei, cara, esse time de 2021 vai fazer alguma movimentação de mercado, esse Fumacinha vindo para o Atlético é a cara de contra-ataque do Cuca, vai encaixar igual uma luva. Só que o Galo ganhou a Copa do Brasil brasileiro, semifinalista invicto da Libertadores, os times fizeram o quê? Passinho para trás contra o Atlético, o Ademir já não tinha campo para correr como ele fazia no América. No América, o América jogava fechadinho, os times iam para cima do América, que era o time que você tinha que pontuar, no contra-ataque só dava Ademir Fumacinha, os times se fecharam contra o Atlético, o Ademir batia na marcação e voltava, tanto que não desempenhou bem, que foi para o Bahia depois. E o Rubens, parte da titularidade dele no Atlético é o quê? A velocidade e a explosão quando tem campo. Joga a bola na frente e vai embora. Foi um gol assim assistência assim contra o Itabirito pro gol do Coelho, e contra o Vila Nova, vocês vão lembrar daquele lance em que ele joga a bola na frente, cara, a bola quase saindo, ele pega na lateral, ele joga na frente, na linha de fundo ela quase saindo, ele toca para trás e o Hulk desperdiça uma chance clara de gol. Só que quando você tem um adversário socadinho aqui, ó, paradinho, com o ônibus ali na defesa, o Rubens não vai ter essa explosão, esse campo para percorrer na bola. Então, me lembrou um pouco esse período do Fumacinha aqui, que você precisava mexer na característica do seu time. Quem poderia se destacar muito nesse momento, já que trancou o Rubens na sua principal característica, tinha que ser o Scarpa, que quis jogar por dentro, que ia ter que se movimentar. Eu falei que no Cruzeiro, contra o Cruzeiro, teve momentos do jogo que ele buscou a bola lá perto dos zagueiros, voltou, né, armou, levantou a cabeça. Mas o primeiro tempo do Scarpa, o Scarpa não conseguia acertar nem domínio de bola. Impressionava, assim,
de forma para assustar o atleticano. O primeiro tempo do Scarpa, que tinha que ser o cara que poderia mudar a cara do jogo do Galo naquele momento. Porque o Hulk estava lá na frente, o Coelho encaixotado aqui, o Natanael e o Arana também mais travados nessa proposta de jogo do Tombense. O Scarpa era o cara que tinha que vir oxigenar esse time no meio campo e não aconteceu pelo primeiro tempo, muito abaixo dele. Ele era a peça-chave para fazer esse primeiro tempo funcionar. Lá nos prints está bem nítido assim, o Arana perto do Rubens, e aí eu falei, cara, será que não dava para inverter, deixar de repente o Coelho trazia esse cara para vir trazer ele na marcação e o Arana ficava espetado? Aí eu perguntei para o Arana essa semana, falei, Arana, tá subindo menos, como é que tá a proposta de jogo com o Cuca? O Felipão não gostava que você subia tanto. E ele falou que, como o Rubens está sendo esse cara que vai na linha de fundo, ele está ficando mais, ele está se preocupando mais com o sistema defensivo no momento. E talvez esse seja alguns dos segredos que fizeram com que o Galo não tomasse tanto contra-ataque, com que o Galo tenha apenas um gol sofrido contra o América no primeiro jogo no retorno ao Brasil. Tentando achar uma explicação, já que Alan Franco estava por aqui, Lianco, Alonso, Arana, o que mudou? Scarpa, Hulk, Rubens, o que mudou para um time que sofreu muitos gols para um time que às vezes o goleiro, o Everson, assiste o jogo? E alguns desses motivos, eu achando, pode ser essa do Arana segurar um pouco mais pela esquerda, não ser o ponta esquerda, como ele destacou que em períodos com o Milito, foi assim, ele usou essas palavras. Eu vou tentar publicar alguns desses vídeos, mas ele fala, olha, com o Milito teve momentos que eu fui um ponta esquerda e hoje eu estou realmente me segurando demais ali para não passar da linha do meio campo, né? E com qualidade de bola no pé, quando está bem, o Arana se compara com o Rubens, de qualidade de bola no pé, de técnica, porque o Arana ele realmente tem qualidade, às vezes, já mostrou isso várias vezes no Atlético, de um ponta esquerda, né? Uma característica que eu gostei muito do Galo, seja no primeiro tempo abaixo ou no segundo tempo com que a gente conseguiu mais espaço. É algo que eu sinto muita falta no futebol brasileiro. O chute de fora da área. O Gabriel Menino já deve ser o maior finalizador do Atlético no Campeonato Mineiro. Nos jogos em que a gente não estava tão inspirado assim, Vila Nova, América, em que a gente encontrou mais dificuldade no momento do jogo, o Gabriel Menino finalizou. Quem estava bem, ele aparece fora da área, finaliza. Acho que não será como um Otávio, um Alan, um Pierre, de não balançar as redes. Acho que vai ser o volante que vai balançar as redes. O Alan Franco tem só 3 gols com a camisa do Galo. O Otávio, creio eu, que não tem. Fausto Vera tem. Talvez uns 2 gols com a camisa do Galo. E o Patrick ainda não deu tempo, né? E o Batalha, o volante zagueiro, também tinha, principalmente porque era forte no jogo aéreo. Já marcou contra o Brasil de Pelotas, acho que na estreia dele, ou bem perto da estreia, já marcou ali na Copa do Brasil. Mas a finalização, mais um post que está lá no X, vou tentar lembrar de algumas. Tem finalização do Arana de fora da área, do Scarpa de fora da área, do Lianco de fora da área, do Caio de fora da área. A do Hulk de fora da área não conta, né? Aquela falta não conta. Eu coloquei lá no post e coloquei um asterisco de só cereja do bolo aqui. Mas é algo que eu senti falta por muito tempo no Atlético, de um time que quando não conseguia entrar na área, não finalizava de fora da área também, parecia ter um pouco de medo. O Hulk vai sempre testar, seja na força ou no jeitinho. O Scarpa também às vezes dá umas finalizações mais em curva, mas você percebe que eu citei aqui zagueiro, lateral, meia, gente que saiu do banco de todo jeito, finalizando de fora da área. É um pontinho que eu anotei aqui pra gente falar no pós-jogo, coisa rápida, mas que um tempo atrás eu ficava chateado do Galo nunca fazer isso, né? E aí nós vamos agora para uma máquina do tempo, mas coisa, não precisa nem de máquina do tempo, pode pegar um 41-10 ali para Nova Lima, o Galo e Vila Nova, o Hulk volta do intervalo citando que o Cuca puxou ele do time no intervalo, né? Aí agora a gente vai pro Clássico. No Clássico, o Hulk, o Hulk não, mas é nítido assim que o Galo com 1 a mais não finalizou contra o gol do Cássio
e já volta no segundo tempo, contra o Vila Nova com 40 segundos faz o gol, no Clássico já volta finalizando, faz gol aos 9, continua finalizando, o intervalo virou a chave. Contra o Itabirito, quando vai para o intervalo a mesma coisa, volta um time muito diferente, parecia um time muito relaxado na primeira etapa, e hoje contra o Tombense, o primeiro tempo ruim, como o próprio Cuca falou na coletiva. Então, depois de Vila Nova, Cruzeiro e Itabirito, eu realmente não lembro se aconteceu isso contra América e Atlético, mas esses jogos eu gravei bem esse ponto do intervalo. O Atlético melhor no segundo tempo. Dá até um gatilho, né, gente, né? Porque quando... Desculpa desabafar com vocês, galera. Pra falar a verdade, eu precisava até desabafar mais. Eu já falei, aliás, eu já compartilhei com vocês aqui no pós-jogo, que vai ser para sempre meu 1977 esse ano, esse fim de ano. E quando o Atlético volta melhor nesses tempos, nessa segunda etapa, eu me vejo lá na arquibancada do Monumental. Nossa! Vambora. Outro ponto positivo da segunda etapa foi o Bernard entrando bem. Porque o Bernard marca contra o América. Futebol tem... Quando o jogador faz aquele gesto assim, né? Sai, Zica. É muito real, cara. O peso que se tira. O Bernard marca contra o América. Acho que contra o Itabirito, que ele entra dando um ritmo diferente também. Contra o Cruzeiro, cadencia. Eu estou confundindo um pouco os jogos, viu, galera? Eu não estou podendo cravar porque ainda não fixei na minha memória, por isso que eu até gosto depois de estudar os jogos, ver novamente os lances, para ir cravando na memória ali, aí a gente consegue chegar lá em outubro e eu lembrar com perfeição qual jogo foi cada um desses. Mas o Bernard, mais uma vez, com finalização, teve um lance que o juiz já havia paralisado, né? Já viu um impedimento ali que ele vai muito bem, e depois daria uma assistência para o Davidson ali na finalização também, mas não só isso, contribuindo na marcação e diminuir espaço para o adversário. Falar em diminuir espaço para o adversário, eu queria destacar 2, 3 antecipações do Alonso, de quem está ligado no jogo, é o que eu estou falando, às vezes o adversário não está finalizando contra o seu gol, mas você está ligado no jogo, você não deixa diminuir o foco na partida. Mas voltando para o Bernard mais uma vez entrando bem, é um ponto legal, né? E aí o Tombense tem que sair para tentar alguma coisa, bate o cansaço também, fica mais exposto, permite contra-ataque, e me surpreende quando o Cuca coloca o Caio Maia, né? Conversando com um amigo meu, o Senna, lá de Contagem, Betim, que trabalha em Betim, mas mora em Contagem, São Paulino chato na escola, era insuportável. Minas Gerais tem muito essa geração de São Paulo, né, por causa de 92, 93, lá em Sericita tinha, lá em Caratinga tinha também. E ele falava dessa questão do Caio Maia, que a gente no Palmeiras imagina que tem trazido um lateral esquerdo, mas o Cuca pode vê-lo em situações diferentes. Perdeu o Júnior Santos, eu acho que ele queria hoje colocar o Caio Maia na lateral esquerda para dar um ritmo para ele, como deu o Patrick hoje um ritmo também. Mas como ele perde o Júnior Santos, provavelmente aí para o Campeonato Mineiro todo, ele fala, olha, o Júnior, talvez já para o fim de semana, o Caio Maia, talvez já para o próximo fim de semana, se eu for descansar aqui o Coelho, o Scarpa, eu preciso de você lá na ponta direita. Então quebra um pouco o que existia na nossa cabeça sobre o posicionamento dele. O desafio do Tombense não é fácil, porque é meio óbvio isso, porque além da camisa pesada que enfrenta, da boa sequência do Atlético, a maior pedra no sapato do Tombense é a defesa do Cuca, que sofreu só um gol para o América. Os clichês de que o futebol pode tudo, de que
Futebol é inexplicável, né? Um gol no começo, como falou um dirigente do Tombense na Itatiaia, muda tudo, mas é um desafio casca grossa para o Tombense. Eu destaquei no último vídeo que precisa ser respeitado pela campanha que faz em Campeonato Brasileiro, pelo tamanho da cidade, pelo projeto de longo prazo de uma quase SAF, que já existe antes de ser SAF no Brasil, né? Esse finalista do Mineiro Sub-20. É preciso respeitar, por isso eu acho que o Atlético precisa desacelerar esse jogo na Arena do Jacaré. Não precisa ser um jogo de adrenalina, como gosta de fazer o Cuca. O Tombense vai ter que sair, permitir o contra-ataque, deu espaço. Vai ser um jogo com uma cara bem diferente do que foi no Mineirão. O Tombense não vai começar naquela retranca toda, ele deve começar já querendo um gol no começo, né? E oferecer o contra-ataque você faz, mas nas oportunidades em que não tem um campo para jogar, desacelera e muda um pouco a característica do Cuca, na minha opinião. Pode dar bola no Lianco, no Alonso, no Natanael, porque o que o Tombense quer é jogo acelerado para recuperar essa bola rápido, né? E aí na coletiva, o Cuca destacou a questão do Otávio, que se despede do clube. Ele tinha contrato até metade do ano que vem. E o Fluminense, como eu tinha tuitado antes, ofereceu um contrato de 4 anos. Eu estou na dúvida se serão 3 com cláusula de renovação no quarto, ou se o Fluminense já chega colocando 4. O meu tweet é que o contrato pode chegar a 4, o Cuca cita 4 anos exatamente na coletiva, né? A gente precisa fazer uma cronologia do Otávio, né, de como quando ele chega para pegar a titularidade, um salário de jogador titular, um investimento de quem retorna para o Brasil e ganhava em moeda estrangeira, não é um jogador barato na folha salarial, e tem a questão do custo-desempenho, custo-benefício. Ter o Otávio no elenco é muito interessante, e sei que nessa hora você provavelmente deu um chilique do outro lado aí, e já está debuiando o teclado no celular ou no computador, o Otávio, pelo amor de Deus, tem que dar graças a Deus. Eu encaro sempre pela ótica do dirigente, de um clube que tem as contas para pagar, de que não tem um orçamento de Palmeiras, Flamengo, Corinthians, de que não tem os patrocinadores que você pega, tipo TV X, o outro time pega 2X, você comemora o maior patrocinador da sua história e vê que é 3 vezes menor do que o outro. Então, dentro de uma ótica que você não vai conseguir contratar um time titular e dar o mesmo peso para o banco de reservas, Otávio, como eu falei, algumas peças que estão no banco de reservas do Galo, que você fala, Saravia, por exemplo, né? Você fala, acho que dos volantes eu falei isso, dos 4 volantes do Galo lá no início da temporada. Então, pensando no Otávio, o pré-elenco, o Alan Franco e Gabriel Menino de titular, é muito interessante a primeira substituição quando você precisa ser o Otávio, principalmente para primeiro volante. Porém, quando você passa a encarar ele, quanto ele custa, análise de torcedor ou do treinador só olha, pode ser útil, 12º jogador ali, característica do que o Cuca gosta, tem a pegada, mas quando você vê que é um reserva e quanto ele custa para um jogador que está tentando no banco de reservas, fica caro. Fica caro e não é um jogador velho, tem só 30 anos, acho que faz aniversário em maio, o Otávio. Mas se você pensa em 4 anos de contrato, é muito tempo para essa fórmula de quanto custa, não é titular, quanto custa, custa alto, não é titular, e como estará daqui a 4 anos, uma aposta para daqui a 4 anos. Por isso, acho que essa fórmula dá a resposta de que o Otávio é uma peça a ser negociada nesse caso, porque vai oferecer um dinheiro para o clube, a idade, reserva e quanto custa. É uma formulazinha básica que você fala, vou ter que abrir mão do Otávio realmente. Aí nós vamos por um banco de reservas que é frágil. Eu vou explicar o porquê do frágil. O Fausto Vera não caiu nas graças da torcida, assim, de... Otávio também não. Mas o Fausto Vera é um cara que divide muito a opinião da torcida.
Começou muito mal com o Milito, depois conseguiu titularidade, alternou bons e maus momentos. Com o Cuca atuou apenas alguns minutos contra o Itabirito. E você tem o Patrick, que ouvi elogios de quem o viu treinando, de passadas largas, de velocidade, de aparecer para o jogo, de não esconder, de pedir a bola realmente com muita personalidade. Porém, um garoto dos seus 20 anos, sem experiência no futebol profissional, que é diferente quando você sai do sub-20, por isso eu chamo de banco frágil. No longo prazo, nós que somos engenheiros de obra pronta, do microfone, o torcedor na arquibancada, pode fazer uma análise injusta no fim do ano ou uma análise mais pesada do que a análise feita hoje. Você fala, olha, o banco de reservas é equilibrado. Por quê? Eu tenho o Alan Franco, de seleção, que pode ir para a Copa do Mundo. Eu tenho o Gabriel Menino, 24 anos, que começou bem, encaixou bem no meio campo com o Cuca. Eu tenho o Fausto Vera, que ano passado foi titular também, que pode jogar de primeiro ou segundo volante. Ano passado ele jogou tanto de primeiro como de segundo volante. Eu tenho o Patrick para equilibrar a juventude e maturando esse cara para cada vez estar melhor e ganhar aí um nome para ele. Mas a análise de fim de ano, se a vaca for pro brejo, ela pode ser diferente por essa fragilidade que existe por trás desses nomes. Não sei se ficou bem claro isso aí. Mas quem viu ele treinando fala que o Patrick tem total condição de ser o quarto volante do elenco, pensando em Fausto Vera, que pode fazer primeiro e segundo, e você tendo também Patrick à disposição, né? Aí entra mais um dinheirinho do Otávio. Vai para o mercado Atlético e, além de enxugar o que ganhava o Otávio de salário, entra mais um dinheirinho. Eu lembro sempre da frase do Cuca, lá no início do ano, na coletiva, falando, olha, o que entrar nós vamos gastar. Foi por aí o que foi dito na coletiva de futebol. O que a gente ganhar aqui com venda, a gente vai gastar no mercado. O Cuca tem a situação de que o Cuca é muito chato, pede reforço o tempo todo. Ele já estava pedindo, tanto que o Galo foi atrás do Gregor do Botafogo, já estava pedindo antes. Então, e parece não ter empolgado muito com o Vera, que toda vez que precisou acionar, ele acionou o Otávio, a não ser quando o Galo já estava classificado na última rodada do Campeonato Mineiro. Não me assustaria, gente, não é informação, é só uma opinião e leitura do que está acontecendo mesmo. Não me assustaria se o Galo negociasse também Fausto Vera, que não tem salário baixo, trouxesse um nome que o Cuca gosta muito, muito, e esse nome fosse o reserva imediato ao lado do Patrick. Entendeu a situação? Além de perder o Otávio, não me assustaria, e repito, é só opinião, se o Galo também negociasse, caso aparecesse alguém interessado no Vera, negociasse o Vera também, pegasse o dinheiro do Otávio, do Vera, investisse em um novo volante, casca grossa, do jeito que o Cuca gosta, e deixasse o Patrick ao lado desse volante do banco de reservas. Qual que é a sua opinião sobre Otávio Franco Menino? Patrick e Fausto Vera, diz aí. Aliás, mais uma informação. O Alan Franco tem contrato até o fim do ano. Perguntei para ele se existe alguma conversa para uma prorrogação de contrato. O Alan Franco disse que até o momento, não. Vamos lá, pausa na câmera para continuar. E aí, cara, veio a coletiva do Cuca, eu tô lá escutando a coletiva do Cuca, papel e caneta na mão, anotando, e o Eduardo Guerra, do Hoje Tem Galo, tava tentando lembrar o nome da transmissão, fez uma pergunta que eu achei sensacional, porque eu não tinha percebido, cara. O Galo foi atrás do Júnior Santos, que jogava na grama sintética, foi atrás do Rony da grama sintética, do Caio Maia da grama sintética, do Patrick da grama sintética, do Gabriel Menino da grama sintética, do Coelho da grama sintética. Teve mais? Esse, né? Não sei, acho que são esses. Mas o Eduardo Guerra destacou o Cuca. Já foi pensado isso aí sobre perfis de contratação, que foi um ponto que nós abordamos lá nos vídeos de pré-temporada aqui. Em dezembro, tem registrado no Alterosa Esporte também que eu falei. O Galo tem que pensar no perfil de jogador para a mudança drástica que está fazendo na sua casa. Como está trazendo, como está colocando gramado sintético agora, ele tem que fazer um time com perfil de gramado sintético como fez o Botafogo.
e pode ser um choque para alguns na velocidade do jogo e tudo mais. Para os reforços do Galo, não. Allianz Arena da Baixada, Tapetinho do Engenhão, jogadores que sabem bem. Pode ser uma coincidência? Pode, mas muito bem observado pelo Eduardo Guerra, velho de guerra, aliás, se me permite fazer o trocadilho, velho de guerra, porque a Web Rádio Galo também aí já tem tempo de casa, hein? Pô, os caras tão velho. Outra especulação que o Galo foi atrás, que era o Gregory também, que estava lá no Tapetinho do Engenhão também. Se foi pensado isso aí, parabéns, porque era o básico e fundamental. Hoje não tem pós-jogo de 45 minutos. Cara, isso aqui é um reloginho, cara. Como eu já tinha ligado um pouco a câmera, tava nos 35, agora era para estar nos 35. Da 35 ela pisca. Aí já é a hora de saber que é para ir para a reta final. Mas eu já vou encerrar porque você vai clicar aqui agora lá na kto.bet.br e vai acessar a aba promoções para você ver, porque vem Champions aí e a chance extra na Champions é sensacional. Porque essa semana, se você fizesse a múltipla de 3 jogos da Champions, errasse, mas se acionou o botãozinho chance extra, tem chance extra para você. É KTO. Beijo no coração de todos, semana abençoada para todos nós e até o próximo pós-jogo. Semana abençoada. Obrigado. Muito legal o carinho de pós-jogo de vocês. Hoje, inclusive, na padaria, o cara veio conversar comigo sobre pós-jogo, muito emocionadão. Fico felizão. Abraço. Valeu.